Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Eu sou o Leandro de Souza e começa agora o AgroMais Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre um produto em que o Brasil é o terceiro maior produtor, mas é o maior exportador, exatamente o algodão. E apesar de ser o terceiro maior produtor, ocupamos apenas 0,2% da área agricultável brasileira. Para conversar sobre o mercado de algodão e como anda a situação toda, eu recebo aqui no estúdio o Gustavo Piccoli, que é o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, que me dá o prazer de estar aqui presencialmente no estúdio. Gustavo, obrigado pela gentileza da presença aqui. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder falar do algodão brasileiro, que é uma cultura que fez muito sucesso no exterior, vendendo e nos tornamos o maior exportador de algodão do mundo. Eu vou te dizer uma coisa, eu adoro usar camiseta, roupa de algodão, é maravilhoso. Mas a gente sabe que há uma tendência global de aumento do consumo dessas fibras sintéticas, né? Talvez esse seja o grande desafio que vocês tenham, que é exatamente recuperar o mercado que cada vez é mais ocupado por esse tipo de produto, né? Sim, esse realmente é um grande desafio que temos. Hoje a gente fazem praticamente 20 anos que no consumo mundial de fibras, o consumo mundial de fibras aumenta de acordo com que aumenta a população, mas o consumo de fibra de algodão ele é estável há 20 anos. Por que não aumenta? Porque temos uma concorrência com as fibras sintéticas, fibras fósseis, e essa concorrência é uma concorrência, eu diria, até desleal do ponto de vista sustentável. Nós produzimos uma fibra natural, uma fibra sustentável e biodegradável. As fibras fósseis, fibras sintéticas, é comprovado que elas deixam resíduos, deixam os microplásticos. E vários estudos científicos têm mostrado que o microplástico ele é um grande contaminante do meio ambiente e faz mal à saúde humana. Então a gente está encaminhando algumas campanhas, vamos no decorrer do próximo ano, cada vez mais reforçar campanhas de esclarecimento à população brasileira e mundial, dizendo do problema que é para o meio ambiente e para a saúde humana o consumo exagerado de fibras sintéticas. Então é um mercado que a gente procura conquistar com as fibras naturais, que são fibras biodegradáveis. Quer dizer, está alinhado com aquilo que se fala que é uma tendência de mercado. A gente sabe que as populações mais abastadas, com maior poder aquisitivo, elas, de certa maneira, até influenciam o comportamento de outras classes sociais. A campanha de vocês, de certa maneira, procura focar na mudança de comportamento, ou seja, na valorização efetiva de um produto que é rastreado, como é o produto brasileiro, porque até onde eu sei, mais de 80% do produto brasileiro é rastreado, inclusive, né? Sim, o algodão brasileiro ele é o algodão que mais tem certificação internacional. Nós somos certificados pela BCI, nós temos a certificação ABR e o nosso algodão ele é rastreado de ponta a ponta, desde o produtor aqui no Brasil até a indústria de confecção. Então, o industrial lá fora, por isso que a gente tem conquistado mercados internacionais, porque ele sabe que o algodão produzido no Brasil, ele é algodão produzido de maneira responsável, é algodão produzido de maneira sustentável. Isso fez, e essa rastreabilidade que a gente fornece ao comprador da nossa pluma, fez com que a gente conquistasse os mercados internacionais, hoje nos tornando o maior exportador de algodão do mundo. Quanto à concorrência com os sintéticos, a gente tem uma questão de custo de produção. As fibras naturais, no caso o algodão, ele tem um custo de produção mais elevado que as fibras fósseis, que são derivadas, que as fibras sintéticas que são derivadas de petróleo. Então a gente tem esse problema de custo de produção e aí sim a gente precisa cada vez mais trabalhar junto aos governos, trabalhar em todas as pontas sensíveis do custo de produção para tentar baixar o custo de produção, para nós sermos cada vez mais competitivos também no preço. Que a gente sabe que em termos de sustentabilidade nós somos imbatíveis. Nós produzimos uma fibra natural versus uma fibra que contamina o meio ambiente e a saúde humana. Agora a população, a grande maioria, não sabe disso. Então a gente realmente vai fazer campanhas para esclarecer isso para a população e também conscientizar o governo de que precisam ser feitas políticas públicas para estimular o consumo da fibra natural. Então vamos lá, vamos para a questão do custo de produção. O que está mais pegando hoje? A gente sabe, por exemplo, que os pacotes tecnológicos estão muito caros em vários produtos, né? Na soja, no milho, por exemplo. No algodão isso está acontecendo também neste momento. A gente sabe, por exemplo, que
um juro básico da economia a 15% torna praticamente impossível de você dinamizar o processo econômico, né? Eu diria que nos dias de hoje o que mais impacta o nosso custo de produção do produtor rural geralmente é o custo do dinheiro, é o custo para financiar a safra. Os juros nos níveis que estão inviabiliza quase a nossa atividade. Então é uma preocupação muito grande que a gente tem com a questão de juros no país. E a questão de tecnologia, na maioria das vezes a tecnologia vem para nos ajudar. Ela ajuda de forma para nós otimizar o uso de pesticidas ou para aumentar a produtividade. Então a tecnologia é muito bem-vinda para o setor. Lógico que sempre a tecnologia bem-vinda é aquela que vem para baixar o custo de produção. Então o produtor é muito crítico em relação a isso e ele sempre busca tecnologias que venham aumentar a sua produtividade com menor custo. Mas o setor do algodão ele é bem servido pelas empresas que investem em tecnologia. Então eu posso dizer que a gente está avançando no uso de tecnologias, tanto que a produtividade do algodão brasileiro vem aumentando ano a ano e a qualidade do algodão brasileiro também aumentou muito. Hoje o nosso algodão ele é similar ao algodão americano e australiano. Esse era um ponto que eu queria falar. Quer dizer, vocês, os senhores, a gente, Brasil, né, claro, tem o desafio como produção agrícola de, ao mesmo tempo, reduzir o custo de produção, né, com a introdução de tecnologia talvez me parece ser o melhor caminho, mas ao mesmo tempo melhorar a qualidade do produto, né? Como fazer esse equilíbrio dessa balança? Porque muitas vezes, como eu falei agora há pouco, o custo tecnológico ele acaba pesando muito no bolso do produtor rural, né? Sim, mas nós já estamos muito bem posicionados nesse quesito de qualidade. Nós conquistamos a qualidade do algodão, então o Brasil hoje produz um algodão de qualidade e quantidade para atender a demanda mundial do algodão. A gente já está embutido no nosso custo esse custo tecnológico. A gente procura sempre tecnologias que baixem nosso custo de produção. Mas o que fez nós também nos dar credibilidade foi justamente a rastreabilidade e a padronização do algodão brasileiro. Hoje nós temos um laboratório, que inclusive fica aqui em Brasília, um laboratório central da Abrapa, que ela calibra todos os laboratórios de classificação de algodão do Brasil inteiro. Então, quem produz algodão lá na Bahia, o laboratório da Bahia é monitorado pelo laboratório aqui de Brasília para nós termos uma padronização Brasil. Então, quando a gente exporta um algodão para qualquer lugar do mundo, ele sabe que ele está comprando um algodão de padronização. Então, isso nos deu credibilidade para aumentarmos as exportações e nos tornarmos o maior exportador. Quando a gente olha os estados maiores produtores, né, o Mato Grosso é disparado o maior, mas basicamente ele está concentrado nessa região aqui do Cerrado brasileiro. O senhor entende que é possível se chegar a outras regiões, a outros biomas? Rio Grande do Sul, por exemplo, que é uma região que tem sido castigada aí por questão climática, produz pouco. A gente até falou um pouquinho antes de começar a entrevista aqui. Poderíamos desenvolver sementes e tecnologia suficiente para manter esta qualidade e ampliar a nossa oferta? O algodão ele tem umas características próprias, tanto que na primeira fase de sucesso do algodão brasileiro, eu diria nos anos 1970, 80, ele se desenvolveu muito no Nordeste. O algodão ele é uma cultura para clima quente e mais seco. Então ele não é sujeito a frio. Então eu diria que ele tem como expandir na região central do Brasil e vai continuar avançando na região Nordeste. E no Nordeste ele vai, na minha opinião, voltar a avançar nas regiões onde ele, lá atrás, ele tinha muito espaço. Onde ele era originário do Brasil. Onde ele era originário do passado, e aí a questão do bicudo fez com que a cultura fosse dizimada. Mas hoje, com as novas tecnologias, ele tenho certeza que ele vai continuar fazendo sucesso em regiões mais secas do Brasil, trazendo prosperidade para essas regiões. A gente viu que nesse ano culturas como o milho, a soja sofreram muito com a volatilidade de preços. Como é que foi o comportamento no setor de algodão? Ficou satisfatório a situação? Não, o algodão nós estamos indo para o segundo ano de preços muito baixos. Estamos no limite. O algodão, essa safra mesmo não está nos deixando margem, mas inclusive é uma preocupação que o setor tem para continuar atendendo os mercados internacionais. Nós não podemos deixar de plantar algodão. Nós temos que, mesmo com margens apertadas, precisamos manter um nível de produção para atender a demanda mundial. Porque o industrial tem as suas fábricas, as suas indústrias, que ele precisa contar com o nosso fio, com a fibra do algodão. Então é uma preocupação que a gente tem, por isso a gente fica sempre fazendo esforços para viabilizar o produtor de algodão brasileiro. Mas os preços estão em níveis históricos muito baixos e a gente acredita que pode haver uma reação
um pouco mais à frente. Mas isso é uma reação de mercado, porque me chamou a atenção aquela primeira informação que você deu, Gustavo, sobre a oferta, quer dizer, ela está estagnada, o consumo está estagnado, né? Quer dizer, a população aumentou do ponto de vista numérico, né? Mas o consumo não aumentou, exatamente por causa das situações que você falou anteriormente. Haveria espaço para você cavar novos nichos de mercado a partir daí. Mas fica exatamente a pergunta vinculada a esse ponto que a gente está discutindo neste momento. Quer dizer, como você, na verdade, construir uma realidade que, ao mesmo tempo, valorize o produto nacional, né? Ou até resgate a memória do produto, né? Porque o algodão é um produto bastante antigo, e ao mesmo tempo projete algo novo. Então está dentro de uma nova perspectiva, ou seja, de uma mudança, talvez, de paradigma que se tem em relação ao próprio consumo que se teve até hoje. É por isso que a gente que gosta de plantar algodão, nós que somos do algodão, e quando você vê um consumo estagnado nos últimos 20 anos, sem aumento de consumo, e as outras fibras tomando esse mercado, a gente olha com preocupação, mas ao mesmo tempo com expectativa, porque o nosso concorrente, ele não é um concorrente sustentável. Então, com essa pegada sustentável que o mundo todo está preocupado com essa questão da sustentabilidade, com a questão do meio ambiente e da saúde humana, é uma questão de tempo para as pessoas verem que a fibra sintética ela não é uma fibra sustentável. Ela está contaminando oceanos, os microplásticos. Quando a pessoa compra uma roupa feita de sintéticos, a hora que ela passa por processo de lavagem, solta microplástico. Esse microplástico vai na água, vai nos oceanos, vai nos rios, contamina peixes. O uso de roupas sintéticas não faz bem para a saúde humana. Então, é uma questão de percepção e a gente acredita que as gerações que vêm aí, que são mais exigentes quanto ao meio ambiente e à saúde, elas vão ter senso crítico e vão começar a aumentar o consumo da fibra natural ou não. Então, a gente tem essa expectativa de aumento de consumo, sim. Se nós olharmos a expectativa de aumento de consumo de agora até 2040, o mundo vai consumir 60 milhões de toneladas a mais de fibra nos próximos 15 anos. Fibra geral. Fibra geral. Uhum. A expectativa desses 60 milhões é quase nada de algodão fibra natural, a não ser que a gente mude essa narrativa. Por isso, do nosso trabalho de política pública, de conscientização e de propaganda do algodão como fibra natural para tomar parte desse mercado. Porque daí sim a gente acredita que a gente vai continuar se mantendo na atividade, mesmo que nós sabendo que o preço do algodão é um preço que se torna não competitivo em termos de fibra por fibra. Mas quando você olha o que o algodão leva em termos de sustentabilidade, a gente vê que o algodão é um produto que tem muito para crescer a sua demanda no mundo. Tomara. Eu acho que a grande pegada é exatamente essa questão da sustentabilidade, mas a gente vai voltar sobre esse assunto daqui a pouquinho no segundo bloco, não vamos deixar passar, porque tem ainda a discussão da COP para a gente falar, como é que foi a percepção de vocês, exatamente essas perspectivas, questão do mercado internacional, que também é importante, e você falou e citou um ponto importante, que é a questão das políticas públicas e infraestrutura, que também é fundamental para baixar o custo de produção, que foi um ponto que a gente falou, mas isso fica ali para o segundo bloco, pode ser? Combinado. Então vamos lá, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas volta já, não saia daí. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre o mercado de algodão. Para isso estou recebendo Gustavo Piccoli, que é o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, que me dá o prazer da presença aqui no estúdio. Gustavo, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre várias situações, né, que dizem respeito, sobretudo, à estruturação do mercado, os apelos e aí a questão da sustentabilidade, eu acho que é o centro do debate. Mas na apresentação eu contei que nós somos o terceiro maior produtor, mas o maior exportador global. Como é que nós conseguimos atingir este status? Foi conseguido através de muito esforço do produtor brasileiro em ser persistente na produção e aumentando a produção ano a ano de algodão. Junto com isso, nós, há 6 anos atrás, criamos o programa Cotton Brasil. Um executivo foi morar na Ásia, em Singapura, e de lá um escritório fez um trabalho excelente, levando o algodão brasileiro ao conhecimento
e a experiência do algodão brasileiro a toda a indústria têxtil asiática. E a partir daí, desse conhecimento, desse dinamismo que vocês perceberam que foi possível, de fato, startar o processo de exportação do algodão brasileiro? Daí que a gente conseguiu startar o processo, justamente porque nós tínhamos produto para oferecer para o mercado. Nós tínhamos produção. E aí nós tínhamos qualidade, que havia um paradigma de que o algodão brasileiro não seria tão bom quanto os demais. A partir do momento que nós nos preparamos internamente aqui, preparamos o produtor dizendo que ele tinha que cuidar com a qualidade, e ele fez esse trabalho muito bem feito, então com a qualidade do algodão, com a padronização do algodão brasileiro, nós conseguimos realmente conquistar o mercado internacional e com um volume de produção que atendesse a demanda. Então hoje a gente atende a demanda mundial nos 12 meses do ano, e isso deu confiança ao industrial da Ásia que ele pode comprar o algodão brasileiro, que ele vai ter fornecimento durante o ano todo. E aí nós conquistamos o mercado. A Ásia é o nosso grande mercado consumidor hoje? É o grande mercado consumidor. O Brasil produziu esse ano passado em torno de 4 milhões de toneladas. Em torno de 700 a 800 mil toneladas ficam para o nosso maior cliente, que é o Brasil, a indústria têxtil nacional, que é muito importante para o algodão brasileiro, que inclusive precisa ser motivada a aumentar a produção. Temos inclusive um compromisso junto com a ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, de fomentar a indústria nacional para chegar a um consumo de 1 milhão de toneladas aqui dentro do Brasil. Que o público brasileiro é um público que entende que o consumo de fibra natural faz diferença. Então a gente aposta nisso para aumentar o consumo aqui. E as outras 3 milhões são exportadas. E o grande consumidor, o grande comprador é o mercado asiático. Principais compradores são Paquistão, China, Bangladesh, Vietnã e os países da Ásia. Aliás, o mercado, você falou do mercado local, o mercado interno, que ele é bem significativo até, inclusive os números superam a média nacional, a média internacional, né? Sim. No que diz respeito à procura do produto algodão, né? Sim, produtos elaborados a partir do algodão. Isso mesmo. A indústria nacional, ela consome bastante algodão. Ela consome percentualmente 40% de fibra natural. O resto do mundo consome 20%. Ou seja, o dobro. O dobro. Então, a indústria nacional, ela realmente premia, ela valoriza a fibra natural. E a gente quer que isso continue acontecendo, porque isso faz bem para o nosso produtor, que consegue deixar a sua produção aqui dentro do país, gerando emprego e riqueza aqui dentro do país. Então, a gente tem toda a vontade de ajudar e incentivar a indústria nacional do algodão. É porque a gente fala muito na questão da exportação e é importante, sobretudo no equilíbrio da balança comercial, mas o mercado interno também ele se apresenta como um mercado potencial interessante, né? Por isso que eu chamei a essa questão. Mas ainda voltando agora para a questão das exportações, e aí falando especificamente no que diz respeito a políticas públicas, e sobretudo nas políticas de investimentos, a gente sabe que o Brasil ainda carece de infraestrutura, sobretudo de escoamento de produção. Pelo menos desde o governo Sarney, eu ouço falar na Ferrovia Norte-Sul. Né? Agora a gente tem outros projetos que também estão sendo incorporados. Para isso, e aí a gente falou um pouquinho logo no primeiro bloco, boa parte da produção brasileira está concentrada aqui no Centro-Oeste. O que significa dizer que para chegar no porto tem que percorrer alguns bons 1.000 quilômetros, no mínimo. E a gente sabe que há uma dinamização de investimentos nos portos do Arco Norte, que são importantíssimos com o aumento do Centro-Oeste. Melhorou muito, mas ainda não está adequado, né? Dá para melhorar bastante. Perfeito. A tua leitura é assim mesmo. Nós, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a questão portuária no Brasil melhorou. Mudou um pouco a política portuária, vários portos privados, então está melhorando. Mas assim mesmo, no caso do algodão, nós temos a concentração muito grande pelo Porto de Santos. Mais de 90% é exportado por Santos ainda. Agora está saindo... Mas por deficiência ou por inacessibilidade ou por qualquer outro fator? Por estrutura portuária adequada e a questão de percurso de grandes navios para a Ásia. Né? Mas já está saindo alguma coisa já pelo Porto de Salvador, pelo sul do Brasil também. Mas o nosso maior gargalo hoje que nós temos, e você tem razão, porque aí tudo impacta o custo do Brasil, porque realmente para nós baixarmos o custo do produtor, que o produtor recebe aquilo que sobra no final da conta, né? Então a gente realmente precisa baixar esse custo logístico, que para nós é muito alto. Aí a gente continua cobrando o governo, fizemos inclusive esse ano um fórum aqui em Brasília, com a participação da AMPA, da Abrapa, justamente para discutir essas questões de logística. Nós precisamos cada vez mais que o governo libere logo essas ferrovias, essas concessões,
para diminuir o nosso custo logístico. Nós que estamos lá no centro do Brasil, a gente precisa melhorar a questão de estrutura ferroviária e rodoviária para que a gente tenha um custo logístico menor. Você falou, por exemplo, sobre essa questão do custo, né? E a gente está vendo, por exemplo, que há uma tendência de aumento da produção global. Se não tiver uma estratégia adequada para a comercialização do produto, o produtor brasileiro acaba ficando suscetível à volatilidade desse preço, em alta na oferta muito maior, ou seja, no final de safra, e um pouco melhor na entre-safra. Como é que faz para dar uma equilibrada nessa questão, falando sobretudo no que diz respeito à infraestrutura? Talvez armazenamento? Como é que funciona? O algodão é um pouco diferente de grãos. Ele é um produto que é armazenado a céu aberto. O algodão ele tem por ele e a maioria dele exportado para a Ásia, então ele demora até você produzir, que em média 150 a 180 dias o ciclo do algodão. Aí tem a questão do benefício, depois, na hora do benefício, você separa a pluma do caroço e dali até ir ao porto e até chegar na... Então, tem um percurso longo o algodão. Eu diria que, melhorando o custo logístico, melhora para o produtor. Agora, quando a gente vai falar para o produtor que ele tem que se manter na atividade, sempre o produtor faz conta. Nós vivemos um momento de preços muito baixos, tanto que a expectativa para a próxima safra é uma redução de 5% a 10% de área plantada no Brasil e uma redução de produtividade que a gente espera em torno de 10%. Como nós vamos continuar sendo o maior exportador, a gente vai continuar exportando muito algodão, mas é um sinal de alerta para o mercado de que os preços estão no limite, né? E para a gente tem que fazer um esforço em todas as áreas, esforço na área logística, insumos, tecnologia, para justamente viabilizar o produtor. Pode ser um cálculo meio simples, mas redução de área plantada entende-se em relação ao custo. Agora, a redução de produtividade diz respeito a investimento base, né? Ou seja, para que a planta tenha um melhor rendimento, que às vezes significa dizer que, em razão do custo, o produtor está retraindo esses investimentos? Um pouco disso também, e um pouco também devido à questão de clima. Esse ano, em algumas regiões, choveu um pouco mais tarde, então pode afetar um pouco a segunda safra. Então, a expectativa da associação, diante de levantamentos, é uma redução de produção em torno de 10% no Brasil. Em algumas culturas, como a soja, por exemplo, as pragas, elas podem afetar significativamente. Como é que está esta questão? A gente sabe que a Embrapa e outros centros de pesquisa trabalham muito no combate a essas pragas, sobretudo no que diz respeito a bioinsumos. Existe alguma coisa nesse sentido já aplicada? Vocês estão trabalhando essa questão, vocês estão focando nessa temática também, no combate às pragas, sobretudo utilizando elementos naturais, por exemplo? Sim, eu diria que a cultura do algodão é a que mais usa essas tecnologias que são sustentáveis. Nós, até por termos certificação internacional, o produtor de algodão é um produtor muito tecnificado, então ele busca todas as tecnologias possíveis para que tenha uma produção sustentável com menor custo. E aí os produtos biológicos são essenciais, são muito importantes no processo produtivo. O Brasil, inclusive, tende a ser um dos maiores exportadores de produtos biológicos, né? Se tudo, na verdade, der certo, se a legislação, de fato, for adequada. O que a gente viu, Gustavo, também ao longo desse ano, foi muita dificuldade do produtor no que diz respeito. A gente, de certa maneira, já deu uma pincelada nisso no primeiro bloco, mas acho importante dar uma aprofundada, porque não tem como fazer investimento com o custo do dinheiro tão elevado assim. Quer dizer, eu acho que talvez esse seja o princípio do negócio. Como é que está o setor diante dessa questão do financiamento, sobretudo o financiamento da safra? O plano safra ele não funciona, né, Hoje, esse é o grande problema, como já falei, o grande problema do produtor, porque a cultura do algodão é uma cultura que exige muito investimento. Eu diria que é uma das culturas mais caras que se plantam no Brasil. De onde está vindo esse dinheiro novo? Esse dinheiro novo está vindo através de muito financiamento dolarizado, mas com taxas altas. Porque o dinheiro que poderia vir financiamentos em reais diante do mercado, os juros estão muito fora. Inviabiliza a cultura. Então, nós temos a grande preocupação do produtor com os juros. Preocupa para que a gente perpetue continuando produzindo algodão no volume que a gente precisa para nos mantermos na liderança da exportação mundial, que o governo venha com alguma política de favorecer o crédito do produtor rural. Nós precisamos de financiamento de estoque, com juros baixos, compatíveis com a atividade.
A gente precisa garantia de preço mínimo para garantir na atividade. O produtor precisa ter garantias porque o investimento é muito alto e ele fica muito vulnerável. Então, o setor está num momento muito delicado, que a gente precisa ter a atenção do governo e o produtor precisa estar atento também na tomada de decisões, porque a gente precisa ser responsável, além de ambiental, social, ser responsável economicamente para se manter na atividade. Maravilha, Gustavo, a gente falou, está encerrando, a gente está indo para o finalzinho do programa, mas demos uma faladinha, acho que é importante também você citar, tivemos no ano agora de 2025 fato importante ocorrido aqui no Brasil, que foi a COP30, e a gente sabe que vocês participaram muito em relação a essa questão, sobretudo explorando essa coisa da sustentabilidade do algodão brasileiro. Me conta como é que foi, como é que você viu, por exemplo, a realização desse grande evento aqui no Brasil, e se de fato foi importante para a gente dar uma alavancada e mostrar o que a nossa sustentabilidade para o mundo. Não, o evento foi muito importante, nós do setor do algodão tivemos a oportunidade, em parceria, num espaço junto com a CNN, mostrar o quanto do algodão é produzido de maneira sustentável. Então, nós, junto com a CNA, tivemos a oportunidade num painel lá, as nossas pessoas responsáveis dentro da Abrapa apresentaram o que a gente faz nesta área de sustentabilidade e mostrando o algodão como uma fibra natural e também comparando o algodão com as fibras fósseis, com as fibras sintéticas. E aí tiveram todas as pessoas, quem participou da COP30, pessoas que são muito críticas da questão ambiental, da questão do quanto produtos naturais fazem bem ao meio ambiente em detrimento aos sintéticos. A gente teve a oportunidade de mostrar isso para o mundo vê que o Brasil é um grande produtor de fibra natural, é o maior exportador de fibra natural do mundo e nós temos condições de atender ao mercado internacional. Uma fibra sustentável, uma fibra natural, uma fibra biodegradável, em detrimento das fibras fósseis que produzem microplásticos que cientificamente é comprovado que faz mal à saúde humana e ao meio ambiente. Então foi uma grande oportunidade a COP30, um ambiente propício para mostrar ao mundo que nós produzimos aqui no Brasil um produto sustentável. Maravilha. Eu vou terminar esse programa mostrando aqui uma camiseta que faz parte de uma campanha, né, que é a Cota Brasil, que a gente citou aqui, inclusive, que tem alavancado muito o produto brasileiro, está aqui. E aí, inclusive, eu vou mostrar aqui para você, ela é totalmente rastreável, é só passar aqui, tem o QR Code e dá para ver de onde saiu, como é que foi feito, como chega sustentável na sua casa. E é uma delícia algodão, consuma algodão, a gente está junto nessa briga. Gustavo, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Foi um prazer tê-lo recebido aqui, viu? Foi um prazer. Nós do algodão agradecemos e estamos à disposição. Muito obrigado. Então vamos lá, consuma algodão que é bom demais. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela gentileza. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.